Igreja amada, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé mais uma vez. Abrir a palavra no capítulo 4 da carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, a palavra diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem, diga comigo, nos considerem, como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, se requer que os dispenseiros, a cada um, seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco me é dado ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei de modo figurado a mim e a Apolo, por vossa causa, para que seja exemplo de aprendizado. Não ultrapasseis o que está escrito. Repete comigo. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se orgulhe a favor de um, em detrimento de outro. Pois o que é que te faz sobressair? E o que é que tu tens que não tenhas recebido? E se recebestes, por que se envaidece como se recebesse por sua própria finalidade? Já estáis fartos, estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara que reinasse, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos colocou aos apóstolos em último lugar, como se fôssemos considerados a morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto dos anjos como dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e fomos esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Diga amém. Curve a sua cabeça numa breve oração comigo. Senhor, graças te damos por esta palavra. Acreditamos que a tua palavra é fiel e verdadeira. E ela tem um efeito de falar aos corações nas suas necessidades. Fala conosco, somos carentes de ouvir a tua voz.
no doce nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Nós pedimos para que as crianças que ainda não saíram, saiam para a sua reunião apropriada, por favor. Isso. Queridos, é aqui que é o lugar das crianças apropriada? Oh, meu Deus, coisa linda! E aqui é o lugar mesmo, amém, irmão? Você pode ouvir um amém? Alguns anos atrás, quando eu estava pastoreando uma igreja de referência protestante histórica, aí a gente às vezes colocava as cadeiras no púlpito, aí ficava todo mundo aqui, pastor, e virava um playground, né? Todo mundo brincando, mas a palavra era anunciada. E um desses jovens que ficava atrás de mim na pregação, hoje é um dos maiores pregadores da Bahia, é o Samuel, e hoje é aniversário dele, uma daquelas coincidências, eu lembrando disso. Queridos, essa palavra é muito grande no quesito da sua revelação. Amém? E ela inicia, o apóstolo Paulo, ele usando dois termos muito importantes para as nossas vidas como crentes. Primeiro ele usa o termo dispenseiros, depois ele usa o termo ministros, logo no verso 1, iniciando a sua abordagem, iniciando a aplicação daquilo que ele vai falar. Ele está corrigindo a igreja de Corinto. Ele está exortando ela, ensinando a igreja a ser sadia na fé. E aproveito aqui o momento para dizer que hoje é o dia do teólogo. Muitas pessoas desprezam a teologia. Muitas pessoas desprezam os teólogos. Reconheço que existem exageros. Reconheço que tem teólogos que nem se converteram. Mas também reconheço que tem grandes homens de Deus que porfiaram por ensinar a palavra, por ensinar a Cristo, por anunciar as verdades eternas, e a qual os céus têm grande galardão por estes homens e mulheres. Amém, queridos? Hoje é o dia do teólogo. E aqui o apóstolo Paulo apresenta esses dois substantivos. Apresenta dispenseiros e apresenta ministros. E ele fala daqueles que anunciam a Cristo, daqueles que servem a palavra, daqueles que servem a causa do Evangelho. Primeiro, quando ele fala de dispenseiros, o termo que ele usa é alguém que está preso a uma missão como escravo, sem a possibilidade de se libertar. Isso é o dispenseiro. É alguém que está preso a uma missão, e nessa missão ele está preso como escravo, e não há nenhuma possibilidade, nenhuma mesma, para que ele possa se libertar. Queridos, nós estamos em uma missão do Senhor, e nessa missão do Senhor nós estamos aprisionados em correntes de amor, como diz Oséias. Nós estamos enlaçados na causa do Senhor. E nós estamos fazendo esta obra de Deus a todo tempo. E não podemos desistir dela. Reconheço que alguns homens já pensaram em desistir do labor da obra de Deus. Reconheço que muitas mulheres já pensaram em abrir mão daquilo que faz para a causa do Senhor. Mas também reconheço que em determinado momento, quando estavam a ponto de abrir mão da chamada, o Senhor disse: você não pode abrir mão, porque você está preso a mim, você está enlaçado a mim, são laços de amor. Você está servindo esta causa e é um serviço enquanto houver vida. Enquanto houver vida, você é um fiel servidor, é um fiel escravo. Dizem que no Antigo Testamento, no fenômeno da libertação, que acontecia durante 7 vezes específicas antes do jubileu, quando os escravos eram libertos na cultura hebreia, depois de 7 anos de serviço, havia entre eles aqueles que diziam assim: olha, eu não quero sair fora, eu não quero ser forro, eu não quero ser um liberto, eu quero continuar te servindo, eu quero continuar servindo esta casa, esta causa. E este escravo chegava com a sua orelha, era um costume
e a orelha dele era furada. E lá entre os hebreus, apesar do ano de libertação sabático, aquele escravo dizia: eu e a minha casa, enquanto vida tivermos, servimos ao nosso Senhor. E Davi, sempre Davi, usou essa terminologia dizendo lá no Salmo de Confissão, o Salmo 51, ele disse: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei, mas eu sou este servo que no ano da libertação, que no ano do jubileu, eu tomei uma decisão: fura minha orelha, eu te servirei, eu e a minha casa, enquanto vida tivermos. E Paulo usa esse exemplo, evidentemente que na cultura grega, ele usa um simbolismo das galés, aonde aqueles homens eram aprisionados numa prisão perpétua, que não havia prisão perpétua na Pax Romanis, na lei romana. Mas, claro, preso a uma galés, acorrentado, sem nenhuma possibilidade de libertação, aquilo era uma prisão perpétua. E ele usa esse exemplo aqui. Ele disse: nós somos estes, presos a essa galés, fiéis, sem a possibilidade de fugir do chamado, de fugir do serviço, de fugir do ministério, porque nós estamos acorrentados a galés, acorrentados a esta obra. E ele vai usar uma segunda palavra, que não é diáconos. Geralmente ele sempre usava diáconos, e agora ele usa aquele que serve na casa, o ioconomos. Ele disse: aquele que serve as necessidades da casa. Sabe, em casa, quando nós chegamos, tanto o marido como a mulher, naquele papel que ambos têm, da manutenção da casa, da alimentação, do cuidado, da limpeza. E nós verificamos que todo esse cuidado é importante para que haja saúde na casa, para que haja paz na casa, para que haja prosperidade na casa. E Paulo usa este exemplo, e ele disse: nós somos os mordomos de Cristo. Esta casa tem dono, esta casa tem Senhor, e o dono desta casa e Senhor chama-se Cristo. Nós estamos vendo, de modo inapropriado e triste, alguns querendo se apropriar da casa que não lhes pertence. Alguns querendo se achar dono da obra, cujo dono é o Senhor. Alguns querendo se achar dono dos servos que não são seus, mas são servos do Eterno. E o Senhor, que é dono de tudo e todos, que é o Senhor da galés, que é o Senhor da casa, que é o Senhor que nos chamou a este ministério fiel, a este ministério permanente. Ele vê todas as coisas. Ele está de olho em tudo. Antigamente eu achava que eu tinha o direito de, como um profeta da palavra, levantar o dedo em riste e dizer o que estava errado na casa de Deus. Algumas pessoas ficaram extremamente preocupadas com este estilo que eu havia adotado. E algumas pessoas chegaram para mim, o meu irmão, eu vou dizer o nome dele, um dos que são pastores, eu tenho 2 irmãos pastores, além de mais alguns. E esse irmão pastor, uma liderança na Bahia, na Assembleia de Deus, ele disse: estamos preocupados com você. Eu falei: por quê? Achamos que você é o novo Lutero. E ele falou aquilo de uma maneira braba, sabe, chateada. E na hora que ele falou aquilo, eu julgo que o meu coração entristeceu. Eu falei: não é isso que eu quero. Eu não quero colocar o dedo na ferida, eu não tenho condições de sarar ninguém, eu não tenho condições de curar a igreja, eu não tenho condições de dizer o que é que está errado e como é que as coisas vão se acertar. Mas eu tenho condição de servir, de amar. Sabe, queridos, não existe cura mais necessária e mais apropriada do que amar uns aos outros. É amando que nós curamos uns aos outros. É amando que as nossas feridas internas são curadas. Nunca a exortação
foi a cura, se ela não vem do Senhor. Nunca o dedo em riste foi a palavra que edificou a igreja e a colocou de volta aos trilhos do Senhor. Mas o que cura a igreja é o serviço em amor, é o considerar-se, é que o Senhor é mais importante do que nós, e que nós somos subalternos uns aos outros, e que nós servimos uns aos outros em amor, em amor. E aí Paulo, ele começa a avançar aqui, e nesse ensino ele coloca algo muito importante. Ele percebe que existem algumas situações que são muito difíceis de serem resolvidas. E aqui no Goiás, na cultura de vocês, sertaneja, eu aprendi naquele dito que é do indo, lá dos mineiros com os goianos, que tempo cura queijo. Que tempo cura queijo. E queridos, às vezes a gente é extremamente agoniado, extremamente apressado, e a gente às vezes perde o entendimento de que o Senhor está no controle de tudo e também do tempo. O tempo não foge ao controle de Deus. Às vezes a gente tem um saudosismo e olha no retrovisor e vê o passado, tentando resgatar o passado, algo, sabe, é algo enfadonho, é algo que não dá certo, não tem como voltar o passado e trazê-lo para o presente, é algo impossível. Outras vezes, nós estamos extremamente ansiosos, querendo que algo aconteça a toque de caixa, com muita pressa, para que venha um tempo novo e que mude o cenário. Eu acho lindo quando no Salmo 46, o salmista nos convida a compreender o agir de Deus. Lá no verso 10, ele diz: aquietai-vos. Sabe, essa agonia, esse desespero, essa exasperação nossa, por conta daquilo que a gente conhece e vê, e a igreja de Corinto, ela está vendo muitas questões morais, muitas questões doutrinárias, e toda uma celeuma, toda uma preocupação, mas Paulo diz: o Senhor virá no seu tempo. Sabe, às vezes a gente acha que Deus só virá quando a trombeta tocar. Só que o Senhor não nos entregou a própria sorte. A igreja, ela é teísta, com T. Significa que Ele está no controle de tudo. A igreja não é deísta, com D. Deus não nos entregou a própria sorte. A igreja tem Senhor, a igreja tem Cristo, e Ele ora por outra. Ele está no cenário da igreja para cuidar da igreja. Lembro-me na minha igreja, Assembleia de Deus na Bahia. Algo tão terrível havia acontecido. Não vou entrar nos pormenores, mas era algo que implicava na falta de comunhão, no dissabor, na divisão. Algo que envergonhava a causa do reino de Deus e não trazia nenhuma cura. E eu comecei a orar. Eu disse: esse pequeno servo não pode fazer nada, mas este servo pode orar. E eu me lembro que naquele dia era uma reunião da convenção. E era uma sexta-feira. E o meu local de trabalho do Estado era próximo à igreja sede da reunião. E era meio-dia, e havia uma reunião de ministro, umas 2.000 a 2.500 pastores reunidos. E era tanto urro e tanto grito. Nós estávamos acima, a uma distância de 700 metros da igreja sede ao local que eu trabalhava. E eu saí do meu escritório e fui até a porta. E dei vontade de abandonar a mesa do escritório e correr para lá. E os gritos vinham. E a igreja, ela é fechada, ar-condicionado, mas era algo que quebrou toda a liturgia.
E passou algum irmão, era mais de meio-dia, e eu perguntei: o que está acontecendo? E aquele irmão me conhecia e disse: pastor, professor. Eu disse: oi. Deus está na casa, o Senhor se fez presente, é o tempo dele. Eu falei: quem está pregando aí? É o Genivaldo Bento que está pregando. Está havendo uma grande reconciliação pastoral e todos choram e derramam lágrimas e Deus está fazendo um plano, algo novo acontecer. Eu olhava para mim mesmo e dizia: eu fui apenas intercessor desta causa. Queridos, a gente precisa se encontrar fiel. E uma das fidelidades que o Senhor requer de nós é a fidelidade na oração. Sabe, uma das maneiras de amar uns aos outros é: eu estou orando por você. Dizem que a expressão mais linda de amor é quando alguém diz: eu estou orando por você. Sabe, eu sei que a gente quer corrigir uns aos outros. Eu sei que a gente quer ensinar aquilo que a gente viveu como uma verdade para a vida do outro, mas não dá, porque são vidas diferentes. O sapato do teu irmão, ele não cabe em você. Essa semana, eu recebi um sapato da empresa que eu trabalho, e eu tinha dito: olha, meu número é 4142. E essas empresas que esses sapatos mais simples acabam dando um sapato que nem número tem. E quando eu olhei, eu digo: não, esse sapato não é meu número. E aí eu coloquei o pé, e estava escrito lá 42. Às vezes tem um 42 com uma forma mais apertada, né? E aí quando eu coloquei, eu disse: não, esse pé é 44. E aí fica sambando dentro. A sua história é sua. A sua história não é do seu irmão. O único momento que você pode ser partícipe na vida do seu irmão é quando você intercede por ele. Porque a palavra intercessão significa isso: tomar o lugar do outro. Você entende o que eu estou falando? É importante que a gente se ache fiel. E ele vai dizendo assim, que não ultrapasse a palavra. E aqui eu paro um momento para dizer que nós estamos vivendo um momento difícil, sim. Um momento onde há falsos profetas. E eles estão inseridos em nosso meio. E eles se dizem um de nós. E eles assumem o nosso púlpito. Eles assumem a tribuna da casa de Deus. E eles ensinam errado. Como é que eles ensinam errado? Ultrapassando o que está escrito. Queridos, a cura da igreja está na palavra, está na fiel palavra. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas irá cumprir naquilo que eu designei. A palavra de Deus, nos seus limites, ela também cura. Existe uma palavra específica para cada um de nós, nas mais diversas situações que nós vivemos. A palavra é poderosa, ela é muito poderosa. A palavra, ela pode fazer grandes milagres. Quando Pedro estava ali no capítulo 5 de Marcos, no momento da pesca maravilhosa, e ele tentou a noite inteira apanhar peixes e não conseguiu. Pedro disse uma frase que virou magistral. Ele disse: sobre a tua palavra lançaremos as redes. A gente precisa de tantas coisas. A gente precisa curar as nossas frustrações. Como Pedro, frustrado estava daquela noite de pescaria. A gente precisa curar as nossas rebeldias. Como Pedro disse: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Mas Pedro, apesar de tudo isso, apesar da frustração da noite, apesar de reconhecer-se pecador, ele obedeceu ao Senhor. E ele disse: sobre a tua palavra
lançaremos as redes. Há uma palavra específica de Deus para cada situação que nós vivemos. E atrás desse comando vivo da palavra de Deus, há um milagre que vai mudar as nossas histórias. Em 1968, um pastor texano, no interior do Texas, um caipira, como são caipiras vocês, goianos? Por favor, me perdoe esse jeito de falar, eu queria falar isso. Só para brincar com vocês. Diz que o Goiás tem muito com o Texas, né? E aquele pastor caipira, de uma igreja pentecostal, tinha que ser caipira e tinha que ser pentecostal, chamado David Wilkerson. Ele ouviu jovens, adolescentes, na TV sendo anunciados que seriam julgados ao rigor da lei por crimes que haviam cometidos, adolescentes. E ele tinha uma TV, sabe? TV entre os anos 60, 70, era uma coisa de rico. Sempre, hora por outra, tem um objeto que é o objeto da riqueza. Hoje é o iPhone, não é isso? Existem os objetos da riqueza. E a TV já foi o objeto da riqueza. Sim, né? Os queridos que têm mais tempo de vida, assim como eu tenho tanto tempo, também reconhecem essa história. E ele tomou uma decisão. Ele disse, eu passo muito tempo diante dessa TV. Eu vou vendê-la. E eu vou usar esse recurso para ir a Nova York. Ele tinha um filho e tinha uma esposa. E ele deixou a esposa e o filho ali no Texas, no interior. E foi à grande cidade de Nova York, a cosmopolita cidade do mundo. E quando chegou lá, andou pelas cidades, falou, a TV o encontrou. E a TV disse, um pastor caipira lá do Texas, um pentecostal maluco, quer salvar jovens delinquentes. Quando as pessoas não entendem o nosso ministério, vão nos chamar de escória, como Paulo diz aqui. Vão nos chamar de louco, vão dizer que nós somos desprezíveis. Paulo fala isso aqui. Nós somos os apóstolos, o espetáculo dos homens e dos anjos. E ali está ele. Ele, antigamente, por favor, olhe comigo. Antigamente, ali no Texas, ele assistia a TV. Mas agora, ele está dentro da TV. E quando ele está dentro da TV, ele é colocado como um louco, como um pneu, como um pastor pentecostal fundamentalista. E ele disse, Senhor, o que é que eu faço? Eles me rejeitam. Eles me chamam de louco. Eles me chamam de fundamentalista no jeito ruim da palavra. Porque tem um jeito bom, que é o fundamentalismo bíblico. E Deus falou, você sabe o que tem que fazer. E ele disse, o que, Senhor? Você já conhece a cidade. Anuncia, prega, começa essa obra, ganha as almas. Você sabe que a obra de Deus, ela precisa de recursos. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro, ele também cumpre uma resposta social. O amor ao dinheiro é o pecado, mas o dinheiro, ele dá respostas a tudo. Está lá em Eclesiastes, Salomão usa essa expressão, o dinheiro dá respostas a tudo. E havia uma pregadora, em fim de carreira. Ele está iniciando a carreira. David Wilkerson, pastores. E tem uma que está no fim da carreira. É a Mary Rink. A Mary Rink, ela está no fim da carreira. Porque ela está doente. Os seus dias estavam para terminar. Ela ia voltar para a casa do pai. Mas ela é conhecida no mundo inteiro. Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, católicos ouvem ela e contribuem com a Catherine, a Catherine Kuhlman. Com a Catherine Kuhlman. É o nome da pregadora, eu troquei uma outra. Com a Catherine Kuhlman. E ela disse, esse pastor caipira é caipira igual a eu. E ele ganhou o meu coração. Eu vou reunir milhões de dólares e nós vamos ajudar ele a levantar o centro de recuperação, desafio jovem e começar a igreja na Times Square, porque há dinheiro para a obra de Deus e essa obra não pode parar. Enquanto alguém te chama de maluco,
Tem sempre alguém que é dispenseiro fiel na mordomia da casa de Deus. E Deus usou a Kathryn Kuhlman e levantou milhões. Eu mesmo já fui impactado por esta obra. Assistindo os filmes que contavam a história de David Wilkerson, lendo os seus livros, assistindo às suas pregações, indo até o centro de recuperação, Desafio Jovem, e participando e abrindo outro centro de recuperação nos anos 80. Deus me deu essa oportunidade. Sabe, a obra de Deus, ela se entrega, ela tem conexões. Nós estamos reunidos uns aos outros em laços de amor. E ele vai continuar. Mas tem 3 coisas aqui, antes de eu terminar essa pregação, que eu gostaria de falar. Eu pedi a pastora, para no verso 12, colocar o verso 12, por favor, 1 Coríntios 4:12. Existem 3 tempos que a gente precisa compreender em relação aos nossos sentimentos. Sabe, a Bíblia diz que enganoso é o coração. Sabe, e às vezes a gente parece o Roberto Carlos, sentimental eu sou. Isso tem trazido sérios problemas para a igreja. E no verso 12, o apóstolo Paulo, ele inicia: nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. E aqui eu paro um minuto. Eu sei que tem pastores de tempo integral e pastores que têm as suas atividades e servem a casa de Deus. Isso é muito importante. Paulo, muitas vezes, ele fazia tendas, mas em outras horas, ele se entregava totalmente ao chamado de Deus. E essa palavra, ela vai continuar para os tempos. Diz assim: quando somos injuriados, no grego, essa palavra somos, na verdade, ela tem uma ideia de tempo. Quando somos injuriados, é o primeiro tempo. Sabe, David Wilkerson, ele foi injuriado, ele foi acusado, ele foi apequenado. Tem pessoas que não entendem o que Deus quer fazer na sua vida. E as primeiras pessoas que não entendem o que Deus quer fazer na sua vida é a sua casa. É dentro da sua casa que você é injuriado. É dentro da sua casa que começa toda essa celeuma, toda essa crise sentimental. E as pessoas olham para você e não entendem. Eu estou há 15 dias muito triste com meu cunhado. Ele disse que eu sou a pessoa mais íntegra que ele conhece. E eu reconheço que isso envaidece. Mas do outro lado, ele disse que eu sou a pessoa mais louca que existe. Isso me entristece. Ele disse: você é o mais íntegro, mas é o mais maluco. E o pior é que a minha irmã está dentro dessa maluquice. Sabe, queridos, e isso é quando somos injuriados. As pessoas não entendem. E Deus, ela não quer que ninguém entenda o que Deus quer fazer com cada um de nós. Por certo, apesar de todo convívio, por certo, apesar de todo carinho que nós reconhecemos no pastor e na pastora, há coisas entre eles que um não pode entender o outro. Assim como eu e Manuela. Vocês estão me entendendo ou não? Porque quem nos entende em nossos dilemas, em nossas crises, quem entende é o Senhor. Tem hora que nem Zé entende Zé. Tem hora que nem eu entendo, não entendo a mim. Paulo fala isso em Romanos 6. Ele disse: eu não sei nem o que fazer. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu tanto evito, eu faço. Ele disse: eu sei que é o pecado que há em mim. E esses somos nós. Nós somos seres complexos. Nós somos seres que, olhando para a gente, parecemos que para nós mesmos, nós somos pessoas sem entendimento. A gente não compreende a nós mesmos. Mas a grande lição desse tempo de injúrias, desse tempo de incompreensões, é bem dizer.
Algum tempo atrás eu vi um cara que se disse que era apóstolo do Brasil, sem nomes, por favor. E ele estava sendo injuriado. Qualquer um que faz a obra de Deus é injuriado. Não é verdade, pastores? E ele dizia, eu amaldiçoo. Aí quando eu leio, tem um memezinho na internet que um cara, daqueles malhadão que chuta a TV. Me deu vontade também, apesar de ser fleumático, de chutar a TV. Porque nós não fomos chamados para amaldiçoar. Nós não fomos chamados para revidar. Nós fomos chamados para abençoar. É isso o nosso chamado. E essa palavra no grego, que nós somos chamados para abençoar, eu coloquei aqui, fiel ao original grego, quer dizer o seguinte, quando a gente é insultado, injuriado, a gente tem a ordem de bendizer. É uma ordem vinda de Deus, não é o nosso querer. E aí eu volto para o meu cunhado. Eu olhei para ele, entristeci, e eu coloquei a minha oração por ele. Ele está para vir mudar para Caldas Novas, lá do extremo sul da Bahia para cá. Eu disse, Senhor, continue abençoando. Traga de volta ao teu reino e faz o que o Senhor quer fazer. Porque eu efetivamente não sei, mas eu o abençoo. Você está entendendo ou não? E o segundo tempo ainda está aqui. Quando somos perseguidos. Não existe fazer a obra de Deus e achar que ninguém vai ficar no teu encalço. Eu amo uma expressão que Davi usa nos Salmos. Ele diz assim, nós somos perseguidos sem motivo, sem causa. Nos persegue sem a gente ter feito nada de errado. Nos persegue sem a gente ter feito nada de mal. Mas por que nos persegue? Tem uma história que pode ilustrar isso muito bem. Dizem que uma serpente, ela perseguia um vagalume. E ela perseguia nas campinas. E o vagalume, cansado de correr daquela perseguição, voltou-se aos olhos da serpente e disse, eu não estou na cadeia alimentar tua. Por que é que você me persegue? A serpente disse, porque a sua luz me incomoda. Porque a sua luz me incomoda. Sabe, às vezes nós somos perseguidos apenas porque nós escolhemos estar do lado certo. Porque escolhemos servir ao Senhor com fidelidade. Porque escolhemos servir ao Senhor como dispenseiros e mordomos da casa de Deus. Eu me lembro que um dia um pregador muito famoso, eu tenho alguns famosos que faz parte do meu currículo de amizade, estão distanciados, porque disseram é melhor ficar fora desse rapaz. E alguns chegaram para mim que também é um dos tais que me chamam de louco. E disseram, você tem tudo para dar certo, mas você precisa fazer essas coisas. Eu falei, não, essas coisas eu não faço. Então, se você não fizer, você nos acusa, dizendo que o que nós fazemos é errado. Eu não tenho essa autoridade de dizer que o que vocês fazem é errado, mas para mim é errado. Para você, quem julga é o Senhor. É o Senhor que vai julgar a causa de vocês. Eu apenas oro, eu apenas intercedo, eu apenas quero me irmanar com vocês. Esses dias, eu estava pensando numa situação que eu vivi aqui, muito difícil, de perseguição. E o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão de perseguição muito cruel. Ele diz assim, perseguidos pelos falsos irmãos. Perseguido pelos falsos irmãos. Em nosso meio tem gente que não é verdadeira. Em nosso meio há joio. Não queira consertar as coisas. O dono da casa é oleiro, é ele que arruma as coisas, ele que movimenta as rodas, ele que faz o giro. Apenas aguarde, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Pastor Daniel Egídio, esses dias estava comigo
E ele disse, o pessoal convida você para pregar? Eu disse, não, ninguém me convida. São poucos. Conta-se de dedo, uma mão, nem uma mão dá direita. Ele, meu Deus, por que ninguém convida o senhor para pregar? Eu disse, eu não sei, mas não convidam. E aí hoje ele me ligou. Ele disse, olha, o pastor João Batista Rosa precisa de alguém para isso e eu preciso para isso. Eu disse, mas hoje eu estou servindo a minha casa. Hoje eu estou servindo o púlpito da minha igreja. E foi a queima-roupa, assim, tão próximo, era 2 horas da tarde, exatamente 2 horas da tarde. Falei, não posso estar com vocês, pastor Daniel Egídio. Mas a gente precisa compreender que quem cuida tudo é Deus. A minha esposa, ela tem uma frase que me faz ser mais crente. Ela diz assim, Deus é soberano e Ele está no controle da agenda. Ele controla tudo, Ele sabe de tudo. E Ele está dando ricas lições a cada um de nós. Eu tenho trabalhado com uma pessoa, já estou terminando, indo para o 3º tempo. Eu tenho trabalhado com um rapaz que era cristão evangélico e está na igreja católica. Eu espero que ele ouça essa pregação em qualquer tempo. Eu tenho aprendido tanto com ele. Eu tenho reconhecido o Senhor nele. E eu tenho orado por ele. Sabe, aquele versículo de João, pastores, é verdade de todas as formas. Na palavra, existem outras ovelhas que estão fora do aprisco, que convém ao pastor, pela sua voz, trazê-las e agregá-las. Amém? Estamos vivendo um tempo de dispersação de ovelhas. Pessoas que não estão mais agregadas a nós. Pessoas que têm uma palavra que é tão pesada, desigrejados. Sabe? E para fechar esse tempo e chegar ao nosso momento final e a gente orar, ao 3º tempo, o melhor pastoreio que existe é o pastoreio da palavra. Eu tenho visto, eu falo agora, por favor, com todo carinho, porque há entre nós um presbiteriano, o irmão Gabriel. Eu tenho visto que muitos de nós pentecostais se volta ao olhar da igreja presbiteriana, se volta ao olhar da igreja batista tradicional, porque eles fizeram um primor de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E em nós, às vezes, nós abrimos muito espaço para uma coisa demasiadamente mística e não alimentamos as pessoas com a palavra. É a palavra que alimenta, é a palavra que nos coloca de pé. E a igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que prima pela pregação pura da palavra de Deus. Vá para o verso 13, pastora, por favor, o 3º e último tempo. E ele diz assim, no 3º e último tempo, quando somos blasfemados, sabe, a blasfêmia é algo que infringe a nossa moral. É algo que diz que a gente é uma coisa que a gente não é. É como alguém dizer para você que você não tem valor. É como alguém dizer para você que você é falso. É como alguém dizer para você que você é igual uma nota de $3. Só que você tem se colocado na presença de Deus. Sabe? E a blasfêmia, ela também ocorre para dentro da casa de Deus. As pessoas olham para a casa de Deus por conta de algumas situações que nós estamos vivendo. Eu esses dias fiquei triste com esses escândalos que se anunciam e como as igrejas, por conta dessa coisa mercadejante do evangelho, têm colocado no púlpito espaços para pessoas que trocam a finalidade da casa de Deus por uma finalidade que não lhe é comum. Era uma igreja de BH que, se Deus não tiver misericórdia, vai ser achovalhada por um grande escândalo. Oremos por ela. Amém? Uma igreja que nos anos 80, 90 e no comecinho dos anos 2000, ela foi tão importante para um avivamento que ocorreu entre nós. Mas parece que as novas lideranças acabam pensando mais em si do que na glória de Deus.
E aí, o nosso nome é blasfemado às vezes de modo injusto, e às vezes porque a gente provoca coisas que o Senhor não quer. E ele vai dizer, quando somos blasfemados, oramos, rogamos. Eu quero finalizar com isso aqui. A igreja precisa orar. Se tem uma coisa que pode curar a igreja brasileira, se tem uma coisa que pode curar as nossas feridas, é o poder da intercessão. Eu percebi algo aqui na Grande Goiânia. Falo sem nenhum destemor. Falo não porque sou melhor do que vocês, porque eu estou entre vocês e sou agora um de vocês. Existe um certo bairrismo na Grande Goiânia. Sabe, é como se cada comunidade se fechasse em clubes, em alternativas fechadas, em algo hermético, e aí se fecham ali e não dão espaço para avançar um corpo em movimento maior. É como se alguém valorizasse, mas o meu nariz de Grace Kelly, e não pode olhar o pé da bailarina que é tão castigado. É preciso que a gente vença, e o único modo operantes de Deus para que o Espírito volte a trazer o poder entre nós é o que fez a igreja primitiva. E no dia de Pentecoste houve que eles estavam reunidos e o Senhor, como um vento impetuoso, entrou na casa fechada e eles foram cheios do Espírito. Apesar desse bairrismo, apesar dessa coisa hermética, apesar do cenáculo fechado, para Deus não há barreiras. Não há barreiras sentimentais, não há barreiras culturais, não há barreiras de identidade denominacional. O Espírito é maior. Fica de pé, deixa eu orar com você, por favor. Glória a Deus. Eu tenho conversado com um pastor, um amigo, pastor Jesus. Ele é o maior, eu acho que ele não vai gostar de eu falar isso aqui, mas eu vou falar, é a glória de Deus. Ele é um dos maiores investidores de missão do Goiás. Uma igreja só. Não é 2, 3, 4, é uma igreja só. E ele é o maior investidor de missões. E ele tomou essa decisão já tem 25 anos. E ele é um professor universitário, um teólogo, um doutor. E eu me lembro quando eu o conheci, e eu era liderado por ele, às vezes a pregação dele tinha um nível a pregação do pastor Jesus. Mas quando você se entrega para isso que Paulo fala, fiel dispenseiro, quem dá a provisão da graça e do poder é o Senhor. E às vezes eu ouço algumas mensagens, até compartilhei uma mensagem do pastor com ele e do pastor para ele. Eu estava dizendo a Manuela, eu sinto uma graça de Deus na vida do pastor Jesus. Sabe, queridos, ele não fala em línguas, ele fala, ele é batizado com o Espírito Santo, mas ele não fala na hora da pregação. Ele não pula, ele não corre, ele não se exaspera, ele não movimenta bruscamente as mãos. Cada um tem um temperamento, é claro, eu não estou contra estilos pessoais, mas é nítida a presença do Espírito falando com os corações. Eu reconheço que Deus não nos colocou aqui ao esmo. Existe uma palavra que eu conheço desde os anos 80, é uma invenção da igreja brasileira. É chamada de Jesuscidência. Não existe coincidências no reino de Deus. Existe a providência de Cristo. Estar aqui com vocês é algo que para mim é necessário, porque eu preciso aprender com vocês e vocês aprenderam comigo. Hoje pela manhã, o nosso pastor ensinava na escola bíblica dominical. E tantas vezes o nosso pastor é um profeta da palavra. Eu posso ouvir amém? E ele ministrava e a palavra entrava como uma flecha. A palavra não entra como uma flecha de Deus? E falava ao meu coração. Se Deus tem falado com você, que a gente precisa alterar algumas coisas.
ter esse coração. Nosso pastor, ele está clamando à igreja por um momento novo, para as intercessões, nas sextas-feiras. Vamos abraçá-lo, vamos abraçar o que Deus quer fazer neste lugar. Vamos entrar no cenáculo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, só mais uma vez. E aqui comigo orar. Eu aprendi isso no livro O Pastor Pentecostal, que a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem uma insígnia. E essa insígnia é a chamada dos crentes ao altar para se consagrar naquilo que Deus falou. Se Deus tem falado com você, saia do seu lugar, vem aqui à frente, vem orar comigo, vem orar por mim. Eu sou carente da sua oração. Eu preciso da sua oração. Eu sei que Deus quer fazer algo extremamente grande. Pode sair, faça uma fila indiana, venha cá para frente, por favor, em nome de Jesus. Agora sim, essa é uma hora. Se você quer falar em línguas e fala e o Espírito vier, este é o momento. Aqui é o lugar. Amém? Eu vou pedir aos pastores para estar aqui com a gente também, a levantar as mãos. Estamos fechando um ano. Amanhã é 1º. E a gente tem tantos desafios. Na verdade, esses dias eu tenho sido sobressaltado por tantos sentimentos. Os sentimentos, eles batem à nossa porta e eles nos assustam muitas vezes. Eles falam de nossa pequenez, de nossa carência. Eles falam de nossa finitude, os sentimentos. E a gente se acha um nada. A gente se acha vazio. A gente se acha desprezível. A gente se acha esquecido, em solidão. Por favor, os pastores, fiquem aqui comigo. Dispenseiros fiéis. Pastor, vem cá. Pastor Carlos. Isso que não é para chamar pastor Carlinhos, pastor Carlos. Fica aqui, por favor. O Mike, ele está ali. Mike é o nosso presbítero, está ali. Cadê o outro? Tem um outro presbítero aqui, né? Deixa eu ver. Quer ficar com a esposa? É o nosso querido. Vem cá, por favor. Quer ficar com a esposa? Aleluia. Vamos orar, igreja. Alguém está entendendo o que Deus está falando ou não? Eu acredito que Deus pode fazer algo muito grande. Eu não sei como, mas Ele vai fazer. E eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso do amor de vocês. Sabe, a gente que é baiano tem uma coisa agregada demais. A gente quer que a pessoa entre na nossa casa, vá para a nossa sala, para a nossa cozinha, vá para a nossa mesa. A nossa mesa é muito importante para a cultura baiana. Porque na mesa a gente abre o coração e a gente se torna íntimo. Eu sei que a gente tem passado algumas situações difíceis do passado e tem pessoas que nos enganaram, a gente foi enganado. Teve algumas serpentes que nos perseguiam por causa da luz que a gente brilhava. E a gente carrega marcas que doeram, de perseguições, de injúrias, de calúnias. Mas está na hora de você ser adulto, de você ser curado, de você se colocar de pé, de você ser sarado pela palavra. Só o amor cura. Feche os olhos, ore comigo. Doce Espírito, eu sinto a tua suave presença. A gente não precisa nem falar em línguas, porque existe um gozo inefável que inunda cada coração. É perceptível a tua presença, falando as mentes e os corações. Como diz o texto que nós lemos, nos segredos, nas intimidades, porque ao seu tempo virá o Senhor, e na palavra vai gerar a cura necessária. Senhor, eu não quero mais essa mazela, eu não quero mais essa ferida, eu não quero mais esse trauma, eu não quero mais estar deste modo. Eu quero ser fiel, eu quero servir a tua casa com fidelidade, como dispenseiro e ministro. Ache em nós essa fidelidade. E assim como Davi, quando recebeu o perdão de Deus, porque nessa noite nós recebemos o teu perdão,
Nessa noite, o Senhor diz a nós: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nessa noite, como igreja, nós dizemos: fura nossa orelha, porque vamos servir ao Senhor até o final de nossos dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir amém? Amém. Fica só um pouquinho aqui. É tão bom a gente receber o nosso pastor. Pastor, por favor. Aleluia.